Olá, pessoas, com vocês na Contramão, e o tema de hoje é Você é o que está perto de você? Vamos falar aqui sobre pessoas que têm o que eu chamo de personalidade líquida. Por que personalidade líquida? Porque, observe a água, se você colocar água em um recipiente redondo, qual é a forma que a água vai assumir? Uma forma redonda. Por outro lado, se você colocar água num recipiente quadrado, qual é a forma que a água vai assumir? Uma forma quadrada. Então, tem gente que é o que está perto dela. Então, se perto da pessoa está uma pessoa, por exemplo, que xinga muito, né, que fala muita gíria, né, que fala frases novas que vão surgindo aí que todo mundo está falando, né, então ela passa a falar também porque todo mundo está lhe falando, sem fazer uma palavra clichê que eu vou falar agora, né, sem fazer o filtro, né, sem verificar como aquilo vai repercutir na imagem dela, como aquilo vai repercutir para ela, né? Por outro lado, há pessoas que, independentemente do que está perto dela, não muda, que é o que eu chamo de personalidade sólida, né? Pouco importa o recipiente, ela vai ter sempre aquele formato que ela já tem. A gente não está discutindo aqui o que é bom, o que é ruim. Quem sabe o que é bom, o que é ruim é você. Até porque, se quando alguém chega para você e fala que o que você está fazendo é ruim e você não escuta, né? Geralmente é um amigo, um familiar que diz, só que esse amigo, esse familiar, ele fala tendo consideração por você e de uma maneira branda, né? A vida não, a vida vai dizer para você da pior maneira possível, né? Não tem aquele ditado clichê, se não é pelo amor, vai ser pela dor, né? Quem chega com a dor é a vida. As pessoas próximas de você chegam falando, olha, não seja assim, não ande com essas pessoas. Você, não, você tá, como é que o pessoal fala? Você está viajando, né? Aí a vida chega para você e não quer nem saber, mostra para você como as coisas são e você que receba a maneira rude e bem sacrificante para que você possa entender. Mas vamos lá. A ideia é você é o que está perto de você. Vamos citar também a seguinte situação, né? Por outro lado, você pode ser uma pessoa que muda conforme o que está perto de você, mas de maneira instantânea. Digamos que você está em um lugar conversando com alguém que tem uma opinião assim bem centrada, que pensa a longo prazo, que sempre mede as palavras, e você começa a falar assim também, porque como você tem a personalidade líquida, você se amolda ao que está perto de você. Só que a coisa de se amoldar é tão despretensiosa, tão espontânea e tão sem perceber, que pode ser que alguém chegue e tenha uma personalidade contrária daquela com a qual você está conversando. E aí, você e essa pessoa que estavam conversando dá uma pausa e você começa a conversar com a outra pessoa que já é totalmente contrária, fala aquelas frases feitas das ruas, da modinha, da música nova que está surgindo. E aí, a outra pessoa que era centrada, que pensa a longo prazo, fica só observando o seu comportamento e acha impressionante como você muda de 0 a 80 na facilidade, ou seja, de formal para informal, assim, sem perceber, né? Por um lado, pode ser até bom, mostra que você sabe se adaptar a qualquer situação, a sua capacidade de adaptação é muito boa. Na selva, essa característica é muito bom. Sabe o que eu falo? A sua vida, né? Quanto melhor você souber se adaptar, ser flexível, melhor para você, melhor as suas condições de sobrevivência. Porém, porém, né, isso é um pouco complicado, porque geralmente, quando isso acontece, a gente tem dois tipos de pessoas. Uma pessoa que sabe disfarçar muito bem, sabe viver muito bem, ou aquela que é conduzida, que tem que ser levada pelo que está perto dela. Como eu falei, né? Aqui eu fiz um pequeno julgamento, mas como eu falei, quem vai dizer se é bom é você, né? E também isso acontece de uma forma tão espontânea que chega a ser interessante na seguinte situação.
Por exemplo, eu não gosto muito de motoboy. Eu sei que tem muitos motoboys que são gente boas, mas lamento, na maioria eu não gosto. Aí você poderia falar assim, por quê? Porque quando você está atravessando o sinal, aí ele fica acelerando a moto para você passar. Se é uma mulher passando, ele não faz nada. Se você é homem, ele fica te ameaçando. Não gosto muito disso. Tem motorista que faz isso também, né? E eles acham que são os donos da rua e se você não sair da frente, ela acelera. Então, eu poderia dizer até de uma maneira pesada, odeio, né? Mas tem uma coisa boa dos motoboys, né? Se o motoqueiro cair, ele para o que ele está fazendo para poder ajudar o rapaz que caiu. Isso é interessante, né? Então, é interessante como esse comportamento, assim, cultural e involuntário, pro bom e pro ruim, existe na mesma pessoa. Tem uma pequena relação que a gente está falando, por exemplo, com o fato da pessoa ser o que está perto dela. Se o que está perto dela é a cultura do momento de ameaçar o pedestre, de ameaçar quem está ali atrapalhando o caminho dele, aí ele vai e incorpora aquilo mesmo. Por exemplo, às vezes ele não precisa nem acelerar quando a pessoa está passando na faixa, mas ele está do lado de motoqueiros que sempre faz isso, ele está no ambiente de motoqueiros que sempre faz isso, acelera a moto para a pessoa passar na faixa, sendo que o sinal só vai abrir no tempo que for. Então não adianta ele ficar gastando a gasolina dele, acelerando, ameaçando, que o sinal não vai abrir, não é verdade? E essa acelerada que ele dá para mostrar que ele é o motoboy, que ele se sentir melhor, é um dinheiro que ele gasta que depois ele vai estar reclamando que o dinheiro não deu, né? É complicado, ele deveria pensar muito nisso. Por outro lado, existe outra situação cultural em que o fato dele estar inserido leva ele a fazer uma bondade. Então, se ele vê um motoqueiro caído, ele para o que ele está fazendo para ajudar. Já existe na cultura. É como se fosse um juramento, sabe? Tipo assim, virei motoboy, então se o motoboy cair, eu tenho que ir lá ajudar. Aí você fala assim, não, mas todo mundo ajudaria. Tá, mas se você tem esse lado humano de ajudar, por que que você fica ameaçando a pessoa quando passa na faixa de pedestre? Sinceramente, eu não consigo entender isso daí. Por isso que eu chamo de cultura e fazendo a relação que ele age conforme o que está perto dele, ou conforme no ambiente que ele está inserido. Eu sempre observei essa situação e achei muito interessante os motoboys fazendo isso, né? Mas, enfim, vamos falar mais uma vez sobre você é o que está perto de você. Existem pessoas que costumam estar em alguns ambientes, né? E já tem um jeito assim, como é que eu posso dizer? Não vou dizer errado, porque cada um tem o seu jeito, mas tem um jeito assim, como é que eu posso dizer? Longe da formalidade, né? Muito distante da formalidade, no sentido de que não deve arrotar na mesa, no sentido de que, por exemplo, não deve falar com a boca cheia, né? Não é nem porque isso é uma etiqueta, porque veja, se você fala com a boca cheia, um grão de arroz pode cair no prato do seu amiguinho, né? E aí o seu amiguinho vai comer o arroz que você botou na boca, entendeu? Então é meio complicado isso daqui. Então, essa questão de não falar com a boca cheia não é porque eu vou seguir isso porque de muito tempo vem, é porque se aquele arroz cair ou o feijão do lado do seu amigo, você vai estragar a comida dele, né? Enfim, só que aí quando chega uma pessoa que traz todos aqueles traços da etiqueta, né? Aí essa pessoa que costuma falar com a boca cheia, que costuma, né, agir na ansiedade, tudo, começa a se enquadrar, porque chegou uma pessoa formal que não faz isso, ou seja, está praticando exatamente, ela está sendo o que está perto dela. Então, se o que está perto dela é uma pessoa formal, ela vai se enquadrar e passa a ser uma pessoa formal. Se o que está perto dela for uma pessoa que não liga, aí ela tem algumas alternativas. Ou ela passa a ser o que ela é mesmo, porque ela já era do jeito que a pessoa que está do lado dela era, ou então ela solta né, chuta o balde, porque não tem ninguém formal para ficar ali policiando ela. Só que às vezes a pessoa nem estava. Ela se sente assim, talvez porque o jeito dela já é, como é que se diz, na cabeça dela, abaixo do que é formal, do que é a etiqueta, né? Mas assim, como eu falei, a gente não está aqui para julgar nada. Se a pessoa se sente bem dessa forma, ela que continue fazendo, né? Agora, quais são os benefícios e quais são os ônus e bônus que isso pode trazer para ela?
Bônus é a capacidade de se adaptar, né? Se adaptar constantemente, de maneira rápida, sem titubear. Mas quais são os ônus, né? Sei lá, passa a ideia que a pessoa finge, porque ela muda assim de comportamento, não deixa nem a pessoa de antes que tem um comportamento contrário a ela e que colocou ela na forma que fez ela se enquadrar sair, não, ela assume a outra personalidade na frente mesmo. E a pessoa que é observadora começa a observar, então a pessoa que muda tem uma personalidade instável, né? E uma pessoa que tem uma personalidade instável não é uma pessoa que você pode confiar muito, né? Mas não no sentido que ela é uma pessoa má, no sentido que você não pode contar com ela para certas situações, entendeu? Então tem muita gente que analisa isso e pega as coisas assim no fio, bem rápido, né? Então, gente, era sobre isso que eu queria falar, foi uma coisa bem rápida, falar sobre você, é o que está perto de você, falar sobre a minha psicologia de fundo de quintal, que caracteriza isso como personalidade líquida e personalidade sólida, porque a gente poderia utilizar como exemplo a água, que se você coloca num recipiente redondo, a água vai assumir a forma daquele recipiente, e se você colocar num recipiente quadrado, ela vai assumir uma forma quadrada, como se a água fosse a personalidade da pessoa, que ela é o que está perto dela. As pessoas que estão perto dela seria a forma, seria o recipiente, e ela se amolda à pessoa que está ali do lado, né? A gente pode citar isso como uma coisa boa, porque ela, na selva que ela vive na vida, ela se adapta bem, ela tem uma capacidade boa de se adaptar, isso vai fazer com que ela sobreviva na selva. Por outro lado, isso pode não passar confiança para aquelas pessoas que observam isso com maus olhos e passa a ideia que é uma pessoa que precisa ser conduzida. Né? Ela não cria sua próxima personalidade e sustenta independentemente do que está ali do lado dela ou da forma que vai enquadrar a personalidade dela, né? Até porque nem precisa enquadrar, ela tem que ser o que ela é, certo? Então, na contramão de hoje é isso. Você é o que está perto de você. E amanhã a gente volta com outro tema. Então, até mais.